É isso aí, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom a todos os irmãos que estão aí no Catuve com a gente. E hoje, né, nesse Shabbat, a gente está em mais um estudo abençoado pelo Eterno, para Terumá, né? Hoje a gente vai ter uma mudança, né? O irmão Fernando teve um probleminha hoje, não vai conseguir estar aqui no estudo com a gente. Tenho certeza que ele vai estar assistindo, só não vai estar aqui presente com a gente, mas a gente vai estar gravando o estudo, como sempre, tá? Para honra e glória do Eterno. Eu não estou sozinho, estou com o irmão Walter. Daqui a pouco o Rocha Wallace está entrando aí com a gente, tá? E eu vou abrir para o irmão Walter dar um Shabbat Shalom para todos vocês e a gente começa o estudo. Amém? É isso aí. Shabbat Shalom, meus amados. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais um sábado para a honra e glória do Senhor. O irmão Amém. Lucas disse: não estou sozinho, estou com o irmão Walter. E eu digo: eu não estou sozinho, estou com o irmão Lucas e estamos nós dois com Deus aqui no comando dessa paraxá, dessa porção maravilhosa que vai engrandecer aí e enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre a Torá. Não é isso, irmão Lucas? Baruch Hashem, é isso aí. Para honra e glória do Eterno, a gente não está sozinho, né? Ele está aqui com a gente, está guiando o nosso estudo como sempre. Amém? E é isso aí. Acho que a gente pode... O combinado seria o Rocha Wallace tá fazendo junto com a gente a parte da Torá, né? A parte da Paraxá. Mas a gente já vai dar o comecinho para a gente poder ir iniciando o estudo. Assim que o Rocha Wallace entrar, a gente passa para ele. Tudo bem? Maravilha. O irmão Walter quer fazer o início para a gente? Não, pode fazer a leitura. Pode fazer. Maravilha. Então vamos lá. Gente, Paraxá Terumá começa lá em Êxodo, capítulo 25, tá? Começa da seguinte maneira: Adonai ele fala para Moisés: fale ao povo de Israel que façam uma coleta, tá? Façam vamos dizer assim, né? O povo vai se reunir, vai fazer essa coleta, vai fazer esse ajuntamento e que deem uma contribuição, né? Mas tem um detalhe importante aqui, né? Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração, tá? Essa paraxá, eles vão fazer uma contribuição para estar começando a construção do tabernáculo, de todos os itens do tabernáculo, né? Também as vestimenta sacerdotal, ele vai falar bem aqui no comecinho, né? Então, o povo tinha que se reunir e fazer essa coleta, fazer o povo unido, dar essa contribuição de coração, tá bom? Então, antes da gente continuar, eu vou deixar o Rocha Wallace, vou deixar o irmão Walter fazer as considerações iniciais dele, e a gente dá continuidade aí para as regras, né? Para as especificações do tabernáculo, amém? Para acrescentar, né, se assim podemos dizer, nesse momento, essa chamada do Senhor ao povo de Israel, aos filhos de Israel, ele se coloca agora, né, na sua misericórdia, na sua vontade de estar no meio. Então, esse entendimento é grande, porque ele está agora indo habitar no meio do povo de Israel, né, no meio dos filhos de Israel. Então, veja que é um passo muito importante, né, para nós hoje, né, quando a gente lembra que um dia Deus também desceu e veio ter com o homem, né, na terra. É maravilhoso essa passagem aqui, é maravilhoso, né? Porque ele diz: eu habitarei no meio deles, ou seja, né, morarei com os filhos de Israel. Então, a construção tem todo esse simbolismo, né? E cada metro quadrado construído, cada detalhe, porque o que nós estamos falando, sabe, irmão Lucas, é interessante, às vezes a gente fala numa tenda e vem à nossa mente coisas pequenas, né? O máximo, se nós temos assim uma noção bem simplificada daquelas lonas de circo, né? Só que nós estamos falando aqui de coisas muito grandes, coisas grandes. Shalom, irmão Wallace. Shalom, Wallace. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Rapaz, deu uma travada aqui, que eu disse, ainda bem que é antes. Bem no comecinho, ainda bem. É verdade. É isso aí, a internet gosta de cair no Shabbat, né? Não. Mas é isso aí. Por falar na grandeza... para Paraxá. Por falar na grandeza, nós temos aí o nosso Rocha, irmão Wallace, que pode nos estar acrescentando com o seu conhecimento aí, que é grande também, né? Sobre esse maravilhoso momento em que é a construção do templo, para que Deus venha morar
junto aos filhos de Israel. Vou deixar a ordem bonitinha. Tem muita coisa. É verdade. As cores, os objetos, tudo aponta para Yeshua. Cada objeto, né? Cada item tem um significado específico, tem uma simbologia, né? A gente consegue tirar muita coisa de tudo isso. Vamos falar nisso, né? O Isso aí. Fernando não entrou, não, aí até agora. Hoje o Fernando não vai estar com a gente, Rocha. Ele teve um probleminha hoje, aí hoje o Paraxá vai ficar por nossa conta. Amém? Pronto, já estou vendo que está gravando, né? É isso aí, a gente já está ao vivo. Pronto. Amém? Então é isso aí. Poxa, vamos seguir o combinado? O senhor continua com a Paraxá? Amém. Com a Torá, né? Parte da Torá. Maravilha. Isso aí. Shalom a todos. O notebook aqui não contribuiu e nem a internet, mas vamos ver aqui, né? Realmente a Paraxá, a pessoa lendo a de hoje, ela não vai dizer nada, só objetos, né? Mas fala a princípio de como o Eterno queria a coleta feita pelas pessoas. Então, não podia ser de um coração não generoso. Pode ver lá, a primeira coisa que ele vai falar, ele diz no texto, eu estou aqui com a Torá bilíngue, né, do Brian Kibuka, né? Em Êxodo, ele vai dizer, Êxodo 25, ele vai dizer assim: a todos quanto o coração se moveu, né? Então ele vai falar, dizendo aqui, diz aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o impelir para isso, ou seja, a pessoa precisava querer. Então, nada na Torá, nada, mas nada mesmo, era obrigado. Então, o Eterno chegava e falava, eu quero que as pessoas façam de coração. Então, obedeça o mandamento porque é de coração. Para fazer o quê? Qual era o objetivo? Era erguer um santuário. A palavra ali é santuário em todas as versões que eu olhei. Por quê? Porque o santuário vai ser o tabernáculo. Então, precisava de adereços. Então, tem muita, mas muita coisa aí. Então, na primeira aliá que eu pude observar, a oferta tinha que ser de um coração generoso para erguer o tabernáculo, o santuário que ele se refere. Então, o tabernáculo vem da palavra tabernacular, né? Então, quando você pega tabernacular, você vai entender que Yeshua tabernaculou, porque ele se fez carne. As instruções sobre a arca nos provam e nos passam a mensagem que a presença do Eterno estaria através da arca. Então, a arca, tudo que vai falar sobre a presença, a Shekhinah. E em alguns rabinos vão falar que a Shekhinah é o Mashiach. É interessante, então. Então, veja, a madeira de acácia passa a mensagem de algo durável. Então, a presença do Eterno não era para ser algo temporário. Então, eu estou sentindo a presença hoje, amanhã não estou. Não existe isso, né? Então, é algo durável, era madeira de acácia. Então, a arca representa a presença. Então, vem os objetos. Então, vocês vão observando que não existe de maneira nenhuma algo que o Eterno faça que não seja para durar. E aí vem madeira de acácia, passa a mensagem que é durável, super resistente, né? Fácil de trabalhar, ou seja, não é algo que é penoso. Você trabalhar na presença do Eterno não é motivo de alegria. Moshe, ele entrou na presença, subiu no monte e ele se alegrou. Então,
Não é penoso. É algo que traz paz, né? Shalom. Abate shalom. Flexível, então fala também da resistência do lar, que tem que ter a presença. É o primeiro santuário, é o seu lar. Por isso que diz, onde tiver 2 ou 3. Aí tem você e a esposa, 2. Aí começa a chegar os meninos, né? Então, o lar é o primeiro tabernáculo, é a primeira. Começa ali. Aí, por ampliação, vai para as carralim. Então, veja, a segunda aliada diz, o ouro era puro, ouro puro, né? Fala de perfeição, iluminação, conhecimento, nobreza, a realeza e a imortalidade. Tudo que o Eterno é. Tudo que o Eterno é. Então, você veja que o material está falando. Aí, no versículo 11, ele vai falar, nos cobrir com a mensagem da arca. Ele vai passar essa ideia, que deveria ser coberta a arca com o ouro, né? Então, a mensagem que é pregada, que é ensinada, é que deveríamos nos cobrir com isso, porque hoje nós somos o templo do Ruach HaKodesh. Então, você veja as coisas do que a gente está falando, né? Então, eu vou aqui passar para os comentários para continuar. Então, pela ordem, né? Sim. Sobre um breve comentário sobre o capítulo 11 ali, né? No versículo 11. Quando ele fala ali, revestir a arca por dentro e por fora, os rabinos eles nos ensinam que esse por dentro e por fora, né, esse revestimento, como o Rocha Wallace falou, exatamente hoje nós usamos isso. Quando nós lemos, conhecemos a Torá, nós estamos se revestindo por fora. Por dentro, né? Por dentro. Nós estamos ali. E aí, no determinado momento que a gente já tem todo o conhecimento, a gente começa a externar esse conhecimento. E aí nós começamos a nos cobrir também, né, pela mesma camada, por fora também. Porque onde quer que nós estamos, onde quer que nós vamos, Deus está sempre conosco. Então, da mesma forma que nós estamos com Ele e internizamos toda a palavra da Torá, da mesma forma nós colocamos isso ao nosso redor todos os dias, né, diariamente, para que aqueles que se aproximam de nós saibam que aquilo que lemos é aquilo que praticamos. E aquilo que praticamos é exatamente o que lemos, né, na fonte da Torá. Amém? Isso. Amém. É isso aí. O que a gente é por dentro, né? O que nós somos por dentro é o que nós devemos ser por fora, né? A gente deve ser íntegro, né? E o que tem que estar dentro? O que tem que estar dentro do nosso coração? A palavra do Criador, né? A Torá, as instruções dele. Eu vejo, assim, como o Rocha Wallace disse, cada elemento do tabernáculo vai ter um significado. Muitas vezes a gente lendo a Paraxá, a gente não tem esse entendimento, muitas vezes a gente não vê isso de cara, a gente precisa refletir muito sobre, precisa estudar bastante para conseguir compreender o significado, né, a simbologia de cada elemento. Eu vejo assim, a madeira da acácia, eu vejo como um elemento muito interessante. Eu gosto muito da simbologia da acácia, porque para quem já pesquisou, pesquisem depois os irmãos uma foto, por exemplo, da acácia. Quem conhece a árvore acácia, a madeira da acácia, sabe que ela não é aquela árvore que cresce retinha, bonitinha, igual o pinheiro. Ela não é retinha para cima. Não é fácil você conseguir cortar ela e tirar uma viga retinha, perfeita. As instruções aqui, você tinha que fazer vigas perfeitas, tábuas perfeitas, uma conexão perfeita, para que todas pudessem ser presas, né, ser anexadas umas às outras, para poder fechar os 4 lados ali da tenda, fora a cerca em volta, do lado de fora, né. Então, assim, a acácia, ela não cresce retinha, ela é uma árvore que tanto o tronco como os galhos dela, eles crescem um para cada lado, é bem desorganizado, né, ela cresce bem em zigue-zague, para qualquer direção, tá. Então, ela é um material maleável, é um material flexível, mas você ainda assim precisa fazer um grande trabalho em cima dela para você poder aplanar ela, deixar ela retinha,
Você precisava ter vigas perfeitas para poder colocar no tabernáculo. Precisava ter tábuas perfeitas para poder pôr no tabernáculo. Você precisava tirar ela da forma que ela está na natureza, bagunçada, desorganizada, né? Não que seja algo ruim, mas no formato dela não dá para utilizar ela naquele formato. Então você precisa preparar, você precisa moldar ela até que ela se torne uma peça digna de se colocar ali no santuário, no tabernáculo. E o que isso lembra, né? O que você remete para a gente? Essa simbologia, onde o Eterno pega algo completamente, né, desorganizado, disforme, algo que não dá para ser utilizado daquele jeito. Ele pega, retira aquilo do estado original, ele trabalha em cima daquilo, ele molda, ele aplana, ele retifica para poder usar na obra. O que isso lembra, gente? Nós, tá? Para mim isso lembra cada um de nós. Então a madeira da caça, para mim, ela simboliza a nossa, assim, a nossa mudança de caráter, a nossa mudança de comportamento. O trabalho que o Eterno faz na nossa vida, tá? Então ele nos tira do deserto, nos tira do mundo, completamente, né? Às vezes a gente é tirado com a nossa vida completamente bagunçada, perdido, um caos completo, tudo errado. Você entende? Você pega ali a cássia, ela está crescendo cada galho para cada lado, não é reto, não é uma coisa certa, entende? E o Eterno pega, ele molda aquilo, ele trabalha em cima da gente, ele faz a gente passar pelo fogo muitas vezes, mas é para que nós sejamos transformados em algo melhor, algo que possa ser usado, tá? Esse processo é duro, ele é doloroso, ele é difícil, tá? Cada momento ali, cada momento do processo da caça, até que ela chegue ao ponto que possa ser utilizada ali no tabernáculo, tem um significado. Desde o momento que ela é cortada, ela é tirada do mundo como? Pelo machado, ela é cortada, então é através da dor. E você é tirado, você é moldado, ela passa por um processo de estresse, ela tem que passar por vários procedimentos, várias ferramentas para ela chegar naquele formato específico. E aí, depois que ela já está no formato certo para ser utilizada no templo, o que o Eterno manda fazer? Você vai revestir ela com ouro, entende? Então, por dentro ela ainda é madeira, mas ela está revestida de ouro. Então, olha que coisa, olha que simbologia maravilhosa. Né? É lindo, é muito bonito, né? Todo esse revestimento de ouro, todos esses itens, os adornos das cortinas, tudo tem que ser feito do bom e do melhor para o Criador. É o melhor que vocês podem oferecer, é o que vocês vão colocar ali diante do Criador. Amém? Então, cada elemento vai ter um símbolo, vai ter um significado, né? Tem bastante coisa até para a gente falar tudo aqui. Mas eu gosto muito da simbologia da caça, eu acho que é um elemento que a gente não pode deixar passar, sabe? Mais pra frente, sobrar tempo, a gente comenta sobre mais alguns. Mas é isso aí, pessoal. Vou passar para o Rocha Wallace. Amém? Amém. É isso mesmo, é por aí. Inclusive, se torna evangelístico, né? Você chegar, pegar essa mensagem, as pessoas ficam assim, admiradas, porque como é que eu não enxergava? A pergunta é essa, né? Então, a Torá, ela vai iluminando aos poucos. Então, se você faz a leitura da Paraxá durante a semana, ela vai causar algo no seu caráter. Então, vai ser revestido com ouro, né? Por dentro e por fora. As 4 argolas, né? São 4 pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte, sul. Revelando suas leis, as leis do Eterno, se estendem pelos 4 cantos do universo. Olha só. Além dos 4 pontos cardeais, simboliza os 4 varais a maneira de levar as leis. 4 é o número da letra Dalet. Certo? 4 é o valor do Dalet, que significa porta. Então, as leis entram pelas portas do corpo. Como... Nessa hora tem um bocado de gente assim, meu Deus, né? Mas os 4 varais, né? Tinha 2 pessoas aqui e 2 pessoas aqui. Quais são as principais portas do corpo? Os ouvidos e a boca. Mas tem outras. Você vai observar que no nosso corpo tem uma menorá. Menorá. 2, 4, 6. E o do meio, ó, 7. Tá sempre querendo estar ativo, né? Sempre aceso, né? Então, você veja, 7 é a menorá do corpo. Então, entra por aqui e tem que sair por aqui. Um bom testemunho, palavras agradáveis, palavras para edificar. Porque se você humilha alguém,
Se você humilha alguém, a ideia judaica de humilhação é sangrar a pessoa. E aí você vai ver que os salmistas, o salmista vai falar que a calúnia dói os ossos. Quer dizer que você sangrou até ali, né? É como se você tivesse, né, feito uma... Para você ver que essa ideia perfeitamente se enquadra com a ideia de assassinato também, quando você diz quem odeia seu irmão é assassino, né? Primeira Yohanan, né? Aleph Yohanan 3,15. E os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então, quando você pega a Torá, ela vai transformar o assassino. Porque a gente era pau torto. A gente queria, alimentando a Yetzer-Hará, a gente queria, né, colocar essa loucura para fora. Que é o caso de endurecer o coração de Faraó. Foi endurecido porque deixou ele seguir a Yetzer-Hará dele, a loucura dele, né? E aí ele continua. Propiciatório, em Êxodo 25, do 17 ao 29. Propiciatório significa apaziguar ou aplacar a ira de alguém. Fala da expiação de Yeshua. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Vem disso daí, de apaziguar, né? A arca do testemunho ou da aliança simboliza a presença de Elohim. Os dois queruvim, eu andei pesquisando, é Uriel e Nuriel, de presente aqui só para vocês, né? Simboliza o Uriel, ele simboliza a Hesed, a graça, bondade, misericórdia, né? O amor. Ele é um anjo disso. E o Nuriel, a de Gevurah, né? A mão esquerda seria justamente isso. Gevurah seria a sefirote do rigor, da justiça, entendeu? Então, quando a gente chega nos querubins, simboliza a cobertura dos guardiões da glória espiritual de Adonai. Tá vendo aí? Então, quando você pega a mensagem dela, você vai ver que ela vai fazer exatamente um aparato. Um aparato. Isso é a segunda aliá ainda. Então, quando diz, virei a ti sobre o propiciatório. Então, o Eterno fala, virei a ti sobre o propiciatório. Então, tem toda uma reverência para entrar depois dele pronto, que a gente vai ver mais na frente, né? Para entrar, ele vai dizer como é que teria que se comportar. Teria que entrar com razão. Paulo vai puxar essa ideia por causa dos filhos de Arão que morreu, né? De queimados de dentro para fora, foi queimada a alma. Foi retirada a alma assim, queimando, né? Então, a mesa fala da presença e o pão da provisão. Você tem que entender isso. A presença do Eterno vai trazer provisão para a sua vida. Quanto mais você obedecer a Torá, mais você vai ver o retorno. Não que seja barganha. Volto a dizer, porque hoje em dia, com esse triunfalismo, né? Que tudo é o homem, que o centro é o homem, que o foco é o homem. Não, o foco é o Eterno. E Yeshua sempre passou essa ideia. O foco é o Eterno. E aí, Yeshua vai ser o pão que desceu. E na mesa, era 12 pães em fileiras de 6. 6 e 6. Né? Então, essa provisão era uma provisão para Israel. Porque a oferta do pão era colocar os pães lá. Quando o pão começava a envelhecer, tirava o pão. É porque eu não posso colocar todos os detalhes aqui, né? Mas na terceira aliá, para me abrir depois para o comentário, ele fala da menorá.
na Bíblia de alguns pode aparecer candeeiro, mas não é a mesma coisa, certo? Mas é o que aparece nas Bíblias. É a menorá. A luz é o Machia, Yeshua, e as hastes, as 7 igrejas. 7 dias da semana também. É o ciclo completo, é o número divino, é o 7. Apocalipse 1:20, você vai ver que são as congregações, né? Há 10 cortinas. 10 é mão também. Iode, mão. A palavra mão é iode. E a 10ª Sefirá, Malhut, aqui. Seria aqui, né? Onde a gente está. Então, 10, pureza, realeza, as cortinas, lugar para alguém habitar. Seria um lugar bem prazeroso para, no caso, um rei habitar. Aí, que rei é esse? O texto mostra, né? Que seria o eterno. Aí volta a falar real, puro, né? Alguém habitar que fosse real, fosse da realeza, fosse puro, né? No caso, um rei, o eterno e o Machia, porque o eterno é que nomeou o Machia. Então, ele vai ver isso daí. As cortinas, sim, eu sei, azul, carmesim, púrpura e branco, né? Então, elas iam ser entrelaçadas também. Então, fala muito nessas cortinas. 5, por que 5 e não 3 entrelaçadas, como eu vejo em algumas congregações? Elas entrelaçam 3, né? Entrelaçam 4. Mas por que aqui está dizendo 5? Né? Os 5 livros da Torá, como um. Então, vocês podem observar esses detalhes. Azul representa os céus. Interessante que a palavra céu nunca aparece no singular no hebraico. Nunca. São 7 céus. Né? Representando o conhecimento e a vida. Azul. Através da presença do Eterno. Então, quem está na presença do Eterno não fica morto se obedecer. Porque tem esse detalhe, você tem que chegar com temor, né? O carmesim seria o cordeiro, né? Que foi morto, Yeshua, e o pecado, Isaías, e o pecado, através do sangue de Yeshua, perdoado todos os pecados, né? Conforme Isaías 1:18 também, vocês podem conferir. Púrpura fala do reinado de Yeshua, do Machia, né? Branco, santidade de Yeshua, no versículo 20, capítulo 26, versículo 3. 5 cortinas enlaçadas à Torá, uma instrução completa. Uma instrução da Torá completa. Eu passo o comentário antes de entrar na quarta aliá. Não sei nem como acrescentar ainda mais essa explanação, porque é realmente muito maravilhosa aí, do Rocha Wallace. E nas leituras que eu faço aqui, na Midrash, fala que Deus, o Eterno, ele colocou ali a Torá, e por guardar a Torá, ele precisava também ficar próximo dela. Então, podemos entender exatamente isso. Não tem como ler a Torá, não tem como estar na presença na frente da Torá sem a presença de Deus. E não tem como nós estarmos na presença de Deus sem estarmos com a Torá, né? O entendimento dela, o significado dela para a nossa vida. Então, como isso tudo está alinhado à nossa fé, né? E isso faz com que a gente consiga atar todos os pontos que até então pareciam soltos, mas que na verdade eles se ligam,
né? Eles têm uma ligação muito forte. Amém. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Então, pessoal, não tem nem como, não dá nem para acrescentar tanto, porque eu acho que ela se explicou muito bem. Cada item que você pegar ali vai ter um significado muito profundo, muito interessante, representa alguma coisa, remete a alguma coisa, tem uma função específica muito importante. Todo o tabernáculo, todo o templo, a parte externa, a parte interna, tudo aquilo vão ter elementos onde a gente liga diretamente com o Messias Yeshua, tá? Cada um dos elementos vai falar de Yeshua, vai ligar com Yeshua, tá? Tem estudos também que a gente vai ver dizendo, mostrando como o tabernáculo simboliza o próprio mundo em si, cada área do tabernáculo, né? O mundo, os céus, aproveitando que o Rosh se disse, né? Na escritura sempre é dito os céus, né? O Shammai, os céus. Não existe um céu, não existe um céu. Existe mais de um céu, tá? E o tabernáculo, ele também representa essas divisões. Então, o tabernáculo, ele tem diversas, né? Interpretações, diversos simbolismos, tá? Então, assim, os irmãos explicaram muito bem isso. Eu vou aproveitar, né, voltando naquilo que eu disse, por exemplo, mais uma coisa que a gente pode ver. Eu vejo o tabernáculo como sendo ele tem uma mensagem, ele tem a função dele. O Eterno disse, né, eu quero que vocês façam um tabernáculo para que eu habite entre vocês, tá? Só que a gente tem que enxergar isso da maneira correta, entende? O que acontece? A Escritura diz para a gente, o nosso Deus, nosso Criador, ele não habita num templo físico de pedra. Mas aí você vai ler, você vai ver o tabernáculo e vai dizer, Deus quer o tabernáculo para que ele habite entre o povo, né? Então, o que acontece? Qual que é a questão aqui, né? O tabernáculo, lembra que eu falei da madeira da cássia? Que ela simboliza cada um de nós? Que cada um de nós, depois de mudados, depois de transformados, nós vamos nos tornar uma peça dessa construção, e junto com os outros irmãos, nós vamos ser conectados. Cada um de nós, em conjunto com o outro, nós vamos nos tornar o quê? Nós vamos nos tornar a habitação do Criador. Nós vamos nos tornar a morada dele, porque o Eterno habita dentro de nós. Aqui, no Êxodo, o Eterno habitou no tabernáculo entre eles, mas o símbolo, a mensagem, era que ele queria habitar dentro do povo, entre o povo e dentro do coração de cada um deles. Aqui no Êxodo, Deus habitou no tabernáculo. Depois de Yeshua, Deus passa a habitar aqui. O templo, o santuário de Deus passa a ser aqui, dentro de cada um de nós, entende? Então, essa é uma grande mensagem, né? O tabernáculo, ele passa essa mensagem. Como a gente comentou no começo, às vezes a gente vai ler a Paraxá por ser específica, ter muitas regras, né? Lembra até, às vezes, por exemplo, aqueles pontos da Escritura onde vai falar, por exemplo, de genealogia, né? A gente olha aquilo ali, às vezes a gente fala, nossa, que cansativo, é muito detalhe, é muita informação. Às vezes a gente para até para pensar, para que isso é útil para mim, né? Então, às vezes a gente até pula essas partes. Quando eu comecei a ler a Escritura lá atrás, alguns anos atrás, chegava em genealogia, chegava em instrução para tabernáculo, chegava em instrução sacrificial, eu até pulava. Porque eu olhava para isso e falava, gente, isso aqui é muito cansativo. E normal, é bem comum. Você olha e fala, isso aqui não é mais útil para mim hoje, entende? Mas é útil, tem um símbolo. Tudo que o Eterno faz, a gente já comentou algumas paraxás atrás, tudo que o Eterno faz, e toda a Escritura, tudo é cíclico, tudo isso se repete, tudo acontece de novo numa proporção maior. Então o tabernáculo, ele teve a função dele aqui, só que ele ainda tem o símbolo, tem a mensagem, e essa mensagem vai estar aí para sempre, vai ser útil para sempre. A gente precisa estar sempre pesquisando, buscando outras fontes, porque às vezes a Escritura, ela passa para a gente de uma forma que nós não conseguimos, a gente muitas vezes lendo, a gente não consegue captar isso. O problema está na gente, não está na palavra. A Torá é perfeita, mas às vezes nós não estamos tendo esse entendimento. Então, por isso que é importante a gente estar sempre estudando, como a gente sempre diz, os irmãos têm que fazer o estudo da Paraxá em casa, e também buscar outras fontes, tá? Tem irmãos com conhecimento maravilhoso, tá? Tem irmãos com conhecimento incrível. Como o Fala se disse no começo, às vezes a gente lê e não compreende, e aí você vai ver outro irmão explicando, você fala, como eu não entendi isso? Como eu não enxerguei isso? Como tinha tanta informação, e eu olhei e eu não enxerguei nada, entende? O Eterno vai dando entendimento para cada um, e esse entendimento é para ser compartilhado, é para ser passado, né? A gente não pode reter para nós mesmos. Amém? Amém. Desse jeito. Isso aí. Aí o que acontece? As pessoas pulam, né? Pulam ou lê superficial. Mas, por exemplo, por que ler genealogia, né? Só um exemplo. Foi falado, por que ler genealogia, né? Não devemos debater, mas porque ela faz parte,
as partes dela fala de promessas cumpridas. E aí a gente pode fazer um vídeo depois, só para deixar água na boca aqui para vocês. A quarta aliar, ela vai do capítulo 26 de Êxodo ao 15:30. Ela vai dizer: as travessas do tabernáculo. Então, tinha objetos que deveria adornar o tabernáculo para ele não ficar vazio. Então, essa passa uma ideia de preenchimento. Olha que só, passa uma ideia de preenchimento, né? Então, o tabernáculo, então você é preenchido, você não vai se sentir vazio. Então, o Eterno pode preencher você com paz, com amor, né? Com alegria, né? Shinra, muita alegria, né? E inclusive, os rabinos, os sábios, eles falam assim: sempre receba alguém com alegria, porque ela não tem culpa dos nossos problemas, né? Então, sempre receba alguém com alegria. Nossa, que bom você aqui, né? Inclusive, eles fazem isso muito em supermercado. Então, as pessoas estão lá com fardo, trabalhando, né? E aí, lá batalhando o pão de cada dia, e você recebe com alegria. Eu, quando chego no supermercado, é uma festa. Todo mundo... Quanto menor o supermercado, melhor. Todo mundo começa a rir, né? Eu fico brincando, eu fico falando, que bom e tal, como foi? Então, que bom, e fico dando aquele sorriso. Então, já é comprovado que se você simplesmente sorrir perto de outra pessoa, ela vai sorrir. Ela vai sorrir, né? É preenchido com alegria, então. Então, o tabernáculo era para ser um modelo mostrado, era para ser feito conforme o modelo. Então, se eu já tenho um modelo, eu quero fazer igual. Né? Eu tenho que fazer igual. Eu tenho um modelo. Pronto, tem que fazer igual. Mas da onde vinha o modelo? Claro que de cima. Claro que de cima, né? Mas como é que, através de um poder miraculoso, de uma ação muito do Espírito de Elohim, mas como é que aqui embaixo eles acertaram? Eles acertaram bem direitinho, o texto diz. Fizeram tudo e depois disseram, não tem como copiar de novo. Vocês estão entendendo? Então, quando o Eterno quer, dava o Espírito e ele preenchia. Na quinta aliar, ele vai falar assim, o véu, sobre o véu. Fala da separação. É tanto que diz lá na frente, o véu do templo se rasgou em duas partes. Tem uma mensagem aí também. Por isso que eu digo, não tem como eu falar tudo. Torá é muito amplo. De alto a baixo. Rasgou. De baixo para cima. Direção ao céu. Isso. Rasgou. E em duas partes, de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Não de cima para baixo. E aí vai. Símbolo da dignidade, castidade e separação na aliança renovada foi rasgada em duas partes, em Lucas 23:45. Também o véu diferente, né? Ali era para-roquete, né? Mas o véu feminino, né? Minha esposa já está amando, né? Já está achando lindo. Então, aos poucos, a gente vai, como a gente veio, e aí ela vai observando que a gente não tem uma carral aqui, então vai observando e vai dizendo, nossa, é bonito, né? Eu quero usar. E ela vai se tornando um exemplo. Então, eu não me preocupo em chegar e dizer, você vai ter que fazer. Eu não sou assim, eu não trabalho nesse sistema, né? Eu vou mostrando, vou dando ao gosto, né, na boca. Aí eu vou dizer, como é bonito e tal, eu poderia comprar e tal. Então, há formas de você fazer e você mostrar que é realmente bonito, né? E tem várias formas de usar, usa assim, né? Passa por aqui. Então, você veja que é a substituição do talite, né? O homem usa o talite e a mulher. Agora, tem sim segmentos que a mulher usa. Mas, vejam bem,
O véu feminino, inclusive Shaul disse, olha, para diferenciar, coloca o véu. Foi uma saída que ele teve na própria cultura. Ele disse, olha, para não andar lá em Corinto, pode ver que é só em Corinto e Timóteo, que vinha para Corinto. Ele disse, aqui as mulheres andam, que não são, vamos dizer assim, são mulheres de vida fácil, eles foram, ia literalmente carecas. Aí quem fazia um voto, uma mulher, fazia um voto de Nazireu, aí ficava careca também. Então, confundiu. Então, passava o véu até o cabelo crescer e ser colocado em lugar do véu. Aí tem gente que diviniza isso. Não é isso. É porque prostitutas eram carecas. Entendeu? Então, passa a ideia de cabelo longo, dignidade. Não quer dizer que o curto não é, gente. Mas cabelo longo lá, naquela situação, passa a ideia de dignidade, separação, né? Então, tem essa ideia aí. Então, veja, também mostra devoção e observância dos códigos morais bíblicos, 1 Coríntios 11, né? Sexta aliá, 27, do 1 ao 8. O altar do holocausto simboliza o sacrifício do Machia, né? No Calvário. Eu coloquei essa palavra para vocês detectarem onde é, né? Por isso, foi até o último fôlego, porque ele expirou até o último fôlego para ser holocausto. Para ser holocausto, né? E a sétima e última aliá, para passar para os comentários, do 27, esse do 27, do 9 ao 19, mostra o átrio do tabernáculo. Interessante que tinha 3 partes no tabernáculo, né? Tinha o átrio interior e o santo dos santos. Aí eles passavam a ideia de caminho, verdade e vida. Aí Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem vem ao Pai é o caminho, né? Quem vem ao Pai tem que passar por mim. Então, veja. Então, é completo. Ele está dizendo, eu sou o tabernáculo hoje. É muito completo, né? Então, eu fico vendo assim como se encaixa, porque tinha madeira de acácia que tinha que ser aplanada. Então, tinha uma ferramenta para colocar ela. Ela estava torcida. E tinha que ir aplanando para que ela ajeitasse. Era flexível, mas tinha que lixar. Tinha todo um trabalho ali. Então, você não pode relaxar dizendo, pronto, agora estou praticando a Torá e agora é só relaxar. Não. Você tem que aprimorar, você tem que ver o seu caráter, olhar para você, né? E ontem, inclusive, tem uma pessoa que eu tenho muita estima já, e ela disse, olha, você já está no nível que a pessoa, quando chega para você, para falar assim, olha, você é lindo, né? Aí, tá vendo aí? A Yasmin já. Então, eu vejo a beleza, eu vejo isso, eu vejo esse amor. Quando eu estou estudando a palavra, eu vejo esses detalhes, eu vejo essa profundidade, né? Então, tem o significado da palavra, tem números, é muita coisa. Então, não dá, senão a live ficaria para mais de 4 horas. Dava para ficar o Shabat inteiro. Dava para ficar o Shabat inteiro. Entendeu? Então, aqui, fala do sacrifício do Machia, né? O local de sacrifício, o sacerdote, representando Adonai perante o povo, Hebreus 7, 27. Nós somos o templo do Espírito do Eterno, Ezequiel 43, 5 e 1 Coríntios 6, 19. E Yeshua também disse ser o templo. Ele disse, eu sou o templo, então ele era o tabernáculo, né? João 2, 19 ao 21. E eu aqui passo aos comentários, eu já encerrei a Torá.
Mas antes de encerrar, a pessoa disse assim, você está no nível de que a sua pessoa, alguém chega para falar e dizer discorda, você faz. Tudo bem, tranquilo. Vamos continuar a amizade e tomar um café. Claro, você tem o direito de discordar. E ela dizendo, ela sendo usada em profecia, né? Chegou e disse, olha, você está nesse nível. Ela não me conhecia, detalhe, ela não me conhecia. E eu fui fazendo uma amizade, estou fazendo uma amizade aos poucos com ela. E ela sabe que eu sou messiânico. Então, ela sabe que eu sou judeu. Então, o que acontece? Ela veio e falou isso. Então, o Eterno está usando cristão para confirmar. Vocês estão entendendo o que é? Para confirmar o caminho. Né? Assiste. Com certeza. Eu também ficava aqui. Olha a Yasmin também. Maravilhoso. Fica até tarde. Passa o irmão Walter. Pela sequência, né? Amém, amém, amém. Eu estava aqui pensando, enquanto o irmão Alves falava, primeiro eu vou citar Salmos 104:2, né? Aquele que estende os céus como uma cortina, né? É muito lindo. E assim foi feito no templo, né? Toda aquela construção ali, estendendo sobre o que deveria ser guardado e a presença do Senhor. E outro não tem como a gente não pensar assim, nossa, Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança e colocou dentro dele a sua centelha, né, uma parte da sua centelha, para que possamos ter esse contato íntimo, próximo com ele. Mas chegou um momento em que o homem, ele acabou se tornando tão dono de si, que ele rompeu com isso e profanou todo esse tempo. Então, falando agora do hoje, né? Como nós estamos conversando aqui, né? E vendo que houve todo um mover na construção do templo, assim como houve todo um mover na construção do nosso corpo, né? Imaginem agora a gente, depois de ter passado por umas situações em que profanamos esse templo, vivemos uma vida mundana, uma vida de várias situações, né? Nos contaminamos demais com o pecado, e agora nós estamos fazendo o conserto da casa, né? Estamos lá buscando esse conserto, aplanando cada pedaço nosso novamente, colocando e fazendo cada encaixe perfeito novamente. Então, eu digo, como sempre é falado aqui, é um processo. Não tem como você amanhã botar a Torá embaixo do braço, levantar a mão para o céu e falar, eu estou pronto. Não tem, né? Eu acho que quando nós estivermos prontos realmente, né, o Eterno nos leva para habitar, né, próximo dele. Então, não tem como nós estarmos. Então, é todo um processo de reconstrução. Eu não quero me alongar aqui, porque realmente tem muita coisa. Mas é isso, meus amados. É bem isso. Né, irmão Lucas? Isso aí. Amém. Aproveitando o gancho que o irmão Walter deu, né? Deus, ele quer habitar no nosso coração, tá? Cada um de nós, depois de transformados, depois de moldados, depois, né, de aplainados, cada um de nós vai se tornar uma peça, uma parte da morada de Deus, e em conjunto com os outros irmãos, ele vai habitar dentro de nós, amém? Então, Deus quer habitar no coração daqueles que foram transformados e que nasceram de novo, tá? A gente tem que passar por essa transformação ao longo da nossa vida, exatamente como o irmão Walter disse, tá? Então, a gente precisa estar sempre se aplainando, né? Trabalhando, Deus vai trabalhando na nossa vida. Tem até um comentário que eu estava vendo essa semana muito interessante, né? Nós precisamos, né, ser mudados. Às vezes, por exemplo, a gente ora para o Criador, olha, Pai, me ajuda a ser mais paciente, me ajuda a ser mais bondoso, me ajuda a ser mais misericordioso, ou muitas vezes me ajuda a ter mais prosperidade, né? Muitas vezes a gente pede a coisa pronta. A gente fala, meu Deus, me ajuda a ter mais dinheiro, me ajuda a ter um carro, uma casa. Pai, me dá mais paciência. Só que não é assim que funciona. Deus não vai te dar as coisas de uma hora para outra.
entende? Deus, ele não dá o peixe, a maneira que o Criador age é te ensinando a pescar, ele quer te ensinar a obter aquilo. Então, você quer ter mais paciência, você não vai chegar para ele e vai pedir, pai, me dá mais paciência. Você tem que pedir para o Criador, pai, me dá mais oportunidades onde eu possa exercitar essa paciência, para que eu aprenda a desenvolver isso, entende? Porque não é do dia para a noite, não é do dia para a noite. A mesma coisa funciona para moldar, para melhorar o teu caráter e também para melhorar a tua vida. Então, às vezes você que, poxa vida, você quer ter prosperidade, você quer ter uma condição financeira melhor para poder dar o melhor que você pode para a tua família. Não adianta botar o joelho no chão e, pai, me dá dinheiro, me dá uma casa nova, me dá um carro, me ajuda a pagar uma escola particular para os meus filhos, entende? Você precisa orar para o Criador te ajudar a poder alcançar essas coisas, e aí sim ele vai começar a preparar você, ele vai preparar o teu coração, ele vai te colocar em situações, muitas vezes em problemas, em dificuldades, mas essas dificuldades vão servir para quê? Para ir te melhorando, passo a passo, obstáculo por obstáculo, você vai sendo melhorado. E aí ele vai te capacitar para poder obter essa prosperidade, paciência e muitas outras coisas, entende? Eu lembro alguns anos atrás, eu sentia que eu não conseguia me compadecer direito. Eu via muitas vezes uma pessoa em necessidade, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa numa situação difícil, por exemplo. E eu não conseguia me compadecer, eu não sentia que eu realmente estava comovido por aquilo. Eu não sei, era o que eu sentia. Então eu ajoelhei, eu pedi para o Criador, pai, me ajuda a me comover mais, me ajuda a sentir mais a dor do meu irmão, para que eu consiga me comover por ele, para que eu me sinta impelido a ajudar ele, entende isso? Mas não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. A partir daí, começaram a aparecer vários momentos, várias situações. Em uma semana acontecia algo, algum momento em que alguém com problema vinha, falava comigo, me pedia ajuda, ou eu via pessoas conversando sobre alguém que está em necessidade. E assim, eram momentos onde o Criador sempre me dava uma oportunidade de entrar naquela situação, e ele me dava a escolha, você pode agir, você pode atuar aqui, você pode ajudar aqui ou não. E ele ia me ajudando a exercitar isso, entende? A exercitar ele ia me capacitando a desenvolver essa compaixão, ele não me deu do dia para a noite, entende? Então, esse processo, ao longo da nossa vida, onde a gente vai sendo aplanado e preparado para se tornar moradia, santuário de Deus, isso leva toda a nossa vida, não acontece do dia para a noite, entende? Mas a gente tem que estar sempre correndo atrás disso, a gente não pode se acomodar, não pode ficar na zona de conforto, amém? Eu não vou me prolongar muito aqui, é outro assunto. Qualquer assunto que a gente for tirar daqui da Escritura, dá para falar o dia inteiro sobre ele. Porque, gente, é uma coisa maravilhosa. A Escritura, a palavra de Deus é uma coisa linda. Amém? Mas para a gente não se prolongar muito, eu encerro por aqui e a gente pode ir para Raftará. Amém? Raftará. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essa semana eu tive uma experiência com o Eterno muito na nossa carral. Eu tive uma situação que afetou direto aqui a minha casa, e chegando lá o Eterno se manifestou, e isso provou e prova, e não precisa provar, mas ele sempre, né, nos deixa ciente de que ele é presente por onde quer que estamos. E eu pensei, né, como ele é poderoso nesse sentido, né? Como nós estamos sempre nos relacionando com ele. Então foi algo assim tremendo, e ele deu a direção, não só falou do acontecido, mas também apontou a direção. E como como o irmão Lucas falou, né, ele já aplainou toda a situação, e louvado seja Deus que estamos aí já com todos acertados. Amém. E dessa sabedoria, meus amados, nós tiramos aqui, né, através da palavra de 1 Reis, eu vou ler 2 versículos aqui, aliás, 2 capítulos também, que é o início do 5, do versículo 5 do capítulo 26, e do 6, do final, o 13. Eu, inclusive, anotei aqui nos meus rabiscos, que diz o seguinte, né? Eu vou dar aqui para vocês a vara de pescar, a isca, né? E apontar o local da boa pescaria. Então, eu coloco aqui diante de vocês a Torá, o profeta, né? E o capítulo. Porém, tem muita coisa aqui dentro.
muita coisa que você lê, relê, e o Eterno vai te dando direção, vai te colocando cada vez mais em profundidade. E esse exemplo de sabedoria que nos passa nessa palavra, né? Salomão fez uso da boa relação que tinha, né, o seu pai Davi com o rei Irã. Então, nós temos que ter e pedir ao Eterno sabedoria para que a gente possa sempre estar, né, caminhando e fazendo aquilo que vai não só beneficiar a nós, né, e não só trazer o Eterno mais próximo de nós, mas pensarmos também na coletividade, no nosso irmão, mesmo aquele que ainda não acredita, mesmo aquele, né, numa oração, independente, porque nós estamos aqui como juízes para julgar ninguém. Nós estamos aqui para interceder por cada um, né? Interceda pelo seu irmão, mesmo que ele viva uma vida mundana, mesmo que ele não acredite, não tenha a sua fé, né? Não acredite, mas ore por ele. Ore pelo seu vizinho, ore pelos seus amigos, ore, porque o Eterno, com certeza, fará grandes coisas na vida dessa pessoa. Então diz a palavra do Senhor: e o Senhor deu sabedoria a Salomão, como ele lhe havia permitido. E houve paz entre Shirã e Salomão, e ambos fizeram um pacto. E no 31, a direção desse pacto toda, né, acabou na construção do templo. E no verso 13 do 6 diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o povo de Israel. Ou seja, Salomão buscou sabedoria ao Senhor, né? E Deus lhe deu sabedoria. Salomão, com a sua sabedoria, ele teve entendimento de que o que o pai dele já tinha aliançado poderia ser proveitoso naquele momento. Para quê? Para a construção do templo, para que o Senhor habitasse no meio dos filhos de Israel. E por que o Senhor precisava habitar ali? Porque Salomão sabia que aquele Deus, né, que o seu pai já havia aliançado com ele, traria prosperidade e daria também a direção do seu governo. Então, sabedoria, né, entendimento, fez a aliança, fez o acordo, mostrou boa vontade, o que nós temos sempre que fazer, né? E essa boa vontade trouxe a paz, né? Leva a concretizar o seu projeto quando temos paz, né? Quando a gente, no nosso lar, nós sempre temos que buscar ter paz com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, por mais que isso é difícil, e eu sei que é difícil, né? Mas, amados, nós precisamos sempre colocar todas as situações diante de Deus. Porque se há contenda dentro da nossa casa, o nosso templo começa a não mais servir ao Senhor. O nosso templo começa a não ser mais habitado por causa da contenda. E aí o que acontece? O Eterno, ele se afasta. O uso da sabedoria não pode ser usado para benefício próprio. É o que eu falo aqui. E o que o irmão Lucas acabou de falar: Senhor, me dá carro, me dá casa, Senhor, me dá... Não, Senhor, tudo aquilo que eu seja digno de receber, tudo aquilo que eu possa fazer, né, e que tu possas me abençoar, eu recebo. E recebo a ponto de poder também compartilhar com o meu próximo, com o meu irmão. Os recursos materiais, aliás, os recursos espirituais, é para ser usado no mundo físico. Ah, tem um segredo aqui, irmão Alisson, irmão Lucas, né? Tem um segredo aqui, amados, que estão nos ouvindo e nos vendo. Porque quando você busca no mundo espiritual e vem para o mundo físico, tem um segredo aqui, porque há uma transformação nesse momento. Do quê? Do que você recebeu no mundo físico, você agora vai transformar uma parte disso em espiritual. Entende? Então, o que vai acontecer? Né? Deus vai estar lhe abençoando a partir do momento que você se torna também um abençoador. E isso acontece quando nós colocamos, né, como servo do Eterno e abençoamos os nossos semelhantes, os nossos amigos,
os nossos próximos, aqueles mesmos que estão longe, uma sedacá, um momento. Nós temos aqui um projeto social junto a uma casa que acolhe pessoas, né, que estão no vício das drogas, da bebida, né, estende ali a mão para estar ajudando essas pessoas, e nós estamos ali também abençoando. Então, aquela parte material que entra para mim, aquela parte material que está vindo na minha mão, eu pego uma parte dessa parte material e coloco no espiritual. Amém? Eu penso que, não sei se os irmãos estão me entendendo, mas foi isso que Salomão fez. Salomão não criou soberba sobre que agora ele é rei. Muito pelo contrário. Né? Quando o rei Irão soube que Salomão, filho de Davi, era agora rei, ele foi se confraternizar com ele porque ele amava Davi. Porque Davi também tinha esse dom, né, essa sabedoria de fazer aliança. Então, muitas vezes, nós temos que exatamente fazer o que o irmão Wallace, o Rocha Wallace faz. Né? Sorrir. É mostrar para as outras pessoas que nós estamos ali. Né? Sorria. Faça aliança através do sorriso, faça aliança através de uma boa vontade, faça de um gesto, né? Mostre que realmente você pratica aquilo que você lê. Amém? Amém. Amados, é com vocês. Exatamente. Salomão foi uma das pessoas mais sábias, né? Ele pediu também, eu acho bem interessante, que ele pediu sabedoria. Né? Sabedoria. E é isso que nós devemos ter. Eu gostei do comentário eu creio que a pronúncia seja essa, Ruggero, né? Isso, esse daí mesmo. 100% certo, porque, na verdade, a salvação é em Yeshua, né? Na pessoa dele. Então, temos que ser transformados constantemente. É isso que viemos falando aqui. Então, tem que você tirar a escritura de dentro do papel, passar para dentro dos ouvidos e explanar com o corpo. Explanar com o corpo. Né? O ensino do irmão Walter ficou perfeito. Né? Não tenho nem o que acrescentar, somente esses comentários. Então, veja, Salomão poderia ter pedido muita coisa, mas ele disse, não, eu quero riqueza. Né? Eu quero riqueza. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu quero sabedoria. Né? Que é uma sefirá. É uma sefirá. Então, veja, ele veio pedir algo para, como o Moré Lucas falou, olha, eu quero algo para que o Eterno me ensine como fazer. Né? Eu vejo também Davi mais à frente, em outro texto, dizendo, Salomão, seja homem. Seja homem. Ou seja, tenha caráter. Né? Então, você veja muito isso, né? Aqui da Laciane. Por isso, dízimos e ofertas, alimentos, para os pequenos do Senhor. Sim, pequenos. Por isso, muitas vezes, roubamos o Senhor, porque não praticamos, ou seja, dá errado. Sim. Dando o dízimo de forma errada, ele não frutifica. Ele não frutifica, certo? Tem uma tradição que também pode ser transformado em dinheiro, mas não deixa de ser para os pequenos do Senhor. Por quê? Porque são 3 dízimos. Uma se dava no templo, para resumir, uma se dava no templo, e não tem templo. Então, esse daqui, a gente está desculpável pelo Senhor. É como se a gente não tivesse condições de cumprir. Quer cumprir, então a gente só pode observar. Falar, ensinar, mas não tem condição de cumprir. Esse segundo é o que os sacerdotes davam aos pobres. Esse está em vigor, certo? E tinha o terceiro também que está em vigor, mas os rabinos, os sábios, eles ensinam
que é melhor cumprir esse segundo aqui hoje do que cumprir esse outro, que é comer o dízimo, que é o próprio dizimista, ele participar do dízimo num dia de festa. Então, uma comemoração bíblica, né? Está chegando o Purim, no caso, vocês esperariam e participariam sendo o dizimista com alguém, né? Então, eles aconselham, faça e pode, inclusive, se você der mais do que o dízimo, vira uma tzedakah muito elevada, porque está mais do que 10%. Então, perfeito, irmão Walter. Não tenho o que acrescentar fora isso. Pessoal, os irmãos explicaram lindo. Explicação linda dos dois irmãos, tá muito legal. E o que eu gostaria de acrescentar aqui assim, eu tenho uma admiração bem grande por Salomão. Gosto muito de Salomão, gosto muito do livro de Provérbios e do livro de Mishlei. Por quê? Porque perdão, né? Provérbios e Mishlei é o mesmo livro, Correlite, Eclesiastes. O que acontece? Como o Rocha Wallace disse, Salomão, ele não pediu para Deus dar a bênção na mão dele. Pai, dá aqui, eu quero riqueza, eu quero poder, eu quero ter um reinado próspero. Não. O que ele pediu? Pai, não me dá pronto, mas me ensina a alcançar. Me dá sabedoria, porque com a sabedoria eu vou estar capacitado para obter tudo isso, entende? Ele pediu o melhor presente que ele podia ter pedido do Eterno, a melhor bênção, a sabedoria. E foi uma sabedoria, olha só que impressionante. O que é a Torá? A Torá, a escritura toda, ela é o conhecimento e a vontade do Eterno, né? Não todo o conhecimento, mas ela é a vontade do Pai contida aqui, ó, num recipiente que torna capaz, um recipiente onde eu e você, nós conseguimos entender, entende? É a vontade do Eterno contida em algo que eu e você, a gente consegue entender. Salomão, ele recebeu essa sabedoria, esse conhecimento do Eterno, direto, entende? Foi direto. Então, assim, é uma coisa impressionante toda essa sabedoria. Só que o que eu acho mais bonito, em tudo aquilo que Salomão fez, de toda essa sabedoria que ele tinha, aqui no exemplo da Haftarah, a gente consegue ver que ele buscou o Eterno acima de tudo. Ele tinha sabedoria, ele tinha riqueza, ele tinha tudo que ele podia ter. Tinha mulheres, tinha riqueza, tinha poder, tinha prosperidade. O reinado dele foi um dos maiores reinados do povo de Israel, tá? Assim, Salomão tinha tudo que ele podia querer, mas ele, em momento nenhum, mesmo tendo tudo isso, em momento nenhum, ele se esqueceu que o mais importante é buscar o Criador. Então, uma das primeiras coisas que ele fez, buscar, cumprir, fazer o templo para o Criador, que era algo, já era um projeto que seu pai, já era uma ideia que o seu pai já tinha antes. Ele não se esqueceu disso, entende? E o que eu gosto muito, eu sempre me lembro, em Provérbios e em Eclesiastes, só para encerrar, em Provérbios e Eclesiastes a gente consegue ver que realmente Salomão era alguém com uma sabedoria impressionante, era alguém muito à frente do seu tempo. Lá em Eclesiastes, em Provérbios, ele dá muitos ensinos muito bons, tá? Inclusive é um conselho, quem puder, sempre ler um provérbio por dia, gente, Provérbios é maravilhoso. E Eclesiastes, Salomão, ele traz uma série de reflexões sobre tudo isso que ele aprendeu com essa sabedoria que o Eterno deu para ele. Mas lá no fim de Eclesiastes, qual que é a conclusão que ele tira? Qual que é o mais importante, mesmo com toda essa sabedoria e todo o poder? Lá no último versículo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: eis a conclusão. Agora que se ouviu tudo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Para isso os seres humanos foram feitos, tá? Então, mesmo ele tendo todo esse poder, tudo isso, toda essa sabedoria, ele sabe que nós somos feitos para guardar os mandamentos, temer o Criador. Basicamente, nós somos feitos para cumprir a vontade do Eterno aqui. Entende? Assim como os irmãos estavam comentando antes. O Eterno habitando em nós, ele vai atuar no nosso meio, tá? Nós devemos ser isso. Quando você obedece, quando você faz a vontade do Criador, ele atua aqui, no nosso plano, através de nós, entendeu? Essa é a nossa função, para isso que nós fomos criados. Amém? Então, Salomão é impressionante, mas mesmo com tudo isso, toda essa sabedoria, o mais importante é o Eterno, acima de tudo, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu encerro por aqui, a gente pode ir para os inscritos ou os irmãos querem fazer mais algum comentário? Não. Maravilha. Muito legal. Então vamos para os inscritos nazarenos, pessoal. Vou entrar aqui em tela cheia. Vou deixar assim, né? Pessoal, os inscritos nazarenos de hoje, a gente vai para Marcos, tá? Deixa eu só me organizar aqui. Marcos, capítulo 3 e 4, tá? Só para a gente se ater ao tempo. Vou fazer um breve resumo aqui. Marcos, ele vai ter, do capítulo 3 até o final do capítulo 4, ele vai ter
várias passagens, muito interessantes, como sempre, tá? Por isso que é importante sempre estar acompanhando em casa, sempre estar estudando, refletindo sobre cada versículo, tá? Toda a Brit Hadashah, principalmente os evangelhos, né, principalmente quando se trata de Yeshua, cada versículo vai trazer uma reflexão, vai trazer um ensino completo, dá para você ficar muito tempo refletindo, meditando sobre aquilo e deixar aquilo entrar dentro de você e te melhorar, entende? Te aprimorar. Então, o que acontece? O principal aqui que a gente consegue ver, no início do capítulo 3, já começa com a seguinte situação. Yeshua estava ali com um homem com a mão mirrada, com a mão atrofiada, né? E o que acontece? Tinham vários escribas, tinham fariseus, né, mestres da lei ali com ele, e o que esses homens já estavam querendo? Eles já estavam procurando de todo jeito uma maneira de acusar Yeshua. Eles estavam procurando um jeito de acusar Yeshua, não importa como, eles tinham que encontrar um jeito. Então, antes de Yeshua curar aquele homem, eles já estavam aqui, ó, pensando aqui, ó, eu vou esperar ele curar aquele homem, e com isso eu vou dizer que ele profanou o Shabat, né? E Yeshua, tendo essa capacidade de, assim como o Eterno faz, entender o coração do homem, Yeshua enxerga, ele enxerga aquilo que está no coração dos homens, já sabia que esses homens tinham essa intenção, né? Ele responde para esses homens, né? E Yeshua lhes disse, o que é permitido fazer no Shabat, o bem ou o mal? Né? Então Yeshua já conhecia a intenção deles e ele pergunta para esses homens, será que não é permitido fazer o bem no Shabat? Né? Esses homens estavam procurando um jeito de acusar ele, de mudar, de tentar, de colocar uma acusação sobre ele, sobre algo que eles mesmos faziam. Não é proibido você fazer o bem no Shabat, ok? Vou dar um exemplo. Esses homens, o povo de Israel, vivia na agricultura, né, vivia do plantio e da criação de animais aqui na época, principalmente. Né, essas eram as duas principais atividades. O plantio, no Shabat, você conseguia não cuidar da plantação, você conseguia deixar a plantação lá. E você evitava o máximo possível ter trabalho com relação aos animais. Então, na sexta-feira, você já deixava alimento e água de sobra. Mas, como Yeshua, em outros versículos, Yeshua vai dizer, e se o seu animal caísse num buraco? Se o seu animal caísse numa vala e ele tivesse ali precisando de ajuda no Shabat, você vai esperar passar o Shabat? Você vai deixar o animal morrer? Não vai, você vai ajudar ele. E se você se lembra no meio do Shabat que o seu animal está sem comida, sem água, você vai deixar ele sem? Você vai deixar o animal sofrendo? Não vai. Então a pessoa ia lá e colocava água, colocava alimento. Então se você cuida no Shabat, você cuida do teu próprio animal, né? Aqui no caso deles, por que você não vai fazer o mesmo pelo teu irmão? Você está no Shabat, você está vendo seu irmão sofrendo, você tem possibilidade de ajudar ele. Você não vai fazer, você vai deixar ele sofrendo porque é Shabat? Entende? O Shabat, ele é um presente, é uma bênção. É o dia que nós não devemos realizar obra alguma, trabalho algum. Mas se for para fazer o bem, se for para ajudar o teu irmão, o Shabat é para isso, é feito para isso. Você vai ajudar, entende? Então, o desenrolar desse ponto aqui, a gente já sabe. Yeshua cura o homem, os fariseus e os escribas, de novo, como sempre, vão usar isso para acusar ele. Na hora, né, é dito aqui que assim que ele estendeu a mão foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram imediatamente a conspirar com alguns membros do partido de Herodes, sobre como poderiam matá-lo, entende? Então, Yeshua fez a coisa certa, ele nos ensinou que essa é a coisa certa a se fazer, tá? Mas, infelizmente, isso não mudou. Aqueles que tinham um coração endurecido, aqueles que tinham maldade no coração, eles não mudaram, por isso eles continuaram tramando contra Yeshua, tá? Seguindo aí, o que mais que a gente tem? Lá no versículo 13, a gente vai ver o momento onde Yeshua sobe a montanha, né? E aí diz assim, Yeshua chamou a si aqueles que ele quis, né? Interessante que a gente estava comentando agora há pouco sobre Yeshua, o Eterno chamar os doentes, né? O Eterno chamar aqueles que precisam, como Yeshua diz, né? O médico está lá para quem está doente, entende? Ele não vai estar para alguém saudável. Então, Yeshua, ele chama aqui nesse momento, Yeshua chama os 12 discípulos, né, para poder estar junto com eles, e eram homens simples, homens sem estudo, homens sem muito entendimento, homens que tinham muitos problemas, e tinham pecados, e tinham dificuldades, só que ele escolheu justamente essas pessoas, porque assim como a gente disse na Paraxá, ele está lá para trabalhar no coração daquele que precisa ser mudado, entende? Então a gente vê esse momento no versículo 13, tá? No final do capítulo 3, lá no início do versículo 22, a gente vai ver o momento onde os mestres da Torá descem a Jerusalém, né, e eles acusam Yeshua de estar servindo a demônios, né, eles dizem, né, ele está com Baal-Zebu dentro de si, é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa demônios, tá? Essa passagem é bem conhecida, a gente conhece, e Yeshua vai se defender através de parábolas, né, ele vai dizer a eles, né, como é que pode o mal agir contra o próprio mal, né, como é que pode um reino
atuar contra ele mesmo, o que vai acontecer? Esse reino vai cair, ele vai ruir, entende? Então não faz sentido você dizer que Exu expulsa demônios porque ele está sob a influência de demônios. Não faz sentido, tá? Exu se defende dessa maneira. Só que o principal aqui, ponto principal, a acusação que eles fizeram, né? Eles acusaram o Yeshua de estar servindo a demônios. Eles estão acusando o Yeshua. Só que eles estão ofendendo a quem? Eles estão ofendendo a quem Yeshua serve, entende? Yeshua serve ao Pai. Yeshua serve ao Eterno. É o Ruach, é o Espírito do Criador que tá onde era, que preenchia ele, entende? Quando alguém chega e diz ele está servindo demônios, quem você está ofendendo? Você está ofendendo, está blasfemando contra o Criador. E é por isso que Yeshua ele fala, essa passagem ela é forte, ele fala algo muito forte, né? Ele diz para essas pessoas: eu lhes digo que as pessoas terão todos os pecados e todas as blasfêmias perdoados. Entretanto, quem blasfemar contra o Ruach HaKodesh, contra o Espírito do Santo, jamais terá perdão e será culpado de um pecado eterno. Então, olha o peso disso, olha o quanto isso é forte. Quem blasfema contra o Eterno, contra o Criador, essa pessoa não vai ser perdoada disso, gente, tá? Essa passagem para mim ela tem um peso forte porque eu já presenciei pessoas que eu conheço blasfemando contra o Criador, tá? Pessoas que não tinham fé, pessoas... Uma situação específica, pessoas específicas, eu já presenciei isso, e você consegue ver, gente, você consegue ver na vida dessas pessoas o quanto a vida dessas pessoas começa a dar errado, a vida da pessoa começa a cair, mas você vê a vida dessa pessoa pouco tempo depois a vida dessa pessoa tá arruinada, ela não consegue sair dessa ruína de jeito nenhum, tá? É algo muito severo que acontece com a pessoa que realmente blasfema contra o Criador, e eu vi isso, e é terrível. A maneira como a vida, o que a vida dessa pessoa vai se transformar é terrível, e o que vai acontecer depois da vida, a gente sabe também que é muito ruim, tá bom? Então, blasfemar contra o Criador é algo muito sério, tá? Antes de passar para o capítulo 4, né, a gente vai ver a parábola do semeador e tudo, eu vou deixar os irmãos comentarem, né, sobre o momento do homem da mão atrofiada, sobre a questão dos discípulos, né, essa questão da acusação também, e aí a gente vai para o capítulo 4, né? Olha, é algo que realmente, nas palavras de Yeshua, nunca é uma palavra, vamos dizer assim, muito rasinha, sempre tem uma profundidade maior. E eu vejo no tempos atuais as pessoas pegando esse texto do Shabat e dizendo, tá vendo, ó, eles estavam colhendo, tá vendo, olha, ele estava curando, mas isso daí já acontecia. Tem que ver que os parush estavam tentando pegar ele. E não era só os parush, muitas pessoas colocam só o peso sobre os fariseus. Eram os saduceus, eram quando falam os líderes e sacerdotes, eram saduceus, não eram fariseus, né? Mas vendo que os saduceus foram calados, aí entrou os fariseus. E aí são palavras de acusação. Então, na seleção deles aqui, eu vejo que Yeshua escolheu a dedo, né? E as pessoas podem dizer, nossa, ele escolheu um desconhecido. Não. Quando você vai ver Natanael, ele diz, um homem que não tem dolo, um homem que não tem falsidade, né? Então, ele não escolhia gente falsa, né? Então, cada rabi tinha um critério de escolha. Então, você pode prestar atenção que ele fala aqui sobre a blasfêmia também. O Shabat é interessante. O Shabat tem oração no Sidur sobre os enfermos no Shabat, certo? E sobre os enlutados. Então, você veja que tem uma parte chamada Kadish, eles fazem o meio Kadish, justamente para os enlutados serem consolados no Shabat. Então, tem algo espiritual para fazer? Pode ser feito no Shabat, algumas coisas. Então, você veja que é assunto para pano para manga, Shabat. Então, você vai ver muita coisa. Mas, veja, tinha proibições, uma halahá naquela época, que Yeshua era contra. Yeshua não era contra a Torá, era contra... Então, veja que ele cita Davi e lá em 1 Samuel, eu abri até aqui a Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. 1 Samuel 21, versículo... a partir do primeiro, ele vai dizer, tem alguma coisa para comer?
né? Aí o sacerdote disse, agora tem os 5 pães, tal alimento. Não tem o pão comum à mão. Pronto, ele já disse que não tinha pão comum. É a citação que Yeshua dá. Pode ver esse capítulo 21, que ele vai fazer um paralelo. Como é que os sacerdotes limpam o templo? Então, era trabalho, algumas Torá Tot, eu vejo trabalho comum. Eu gosto muito dessas versões quando vem. Trabalho comum, é trabalho criativo. Não é trabalho para Adonai. Trabalho para Adonai pode, né? Está ali lendo a Torá, como a gente está fazendo aqui, estudando, e isso é um serviço. Então, você veja, aí ele fala isso, também a blasfêmia é algo interessante. Nas Bíblias diz, blasfêmia é contra o Espírito Santo, né? Mas é do santo a tradução correta. A do santo, inclusive Paulo fala em outros textos, mesmo nesse, dizendo Espírito Santo aqui, nas traduções que eu tenho aqui, cristãs, mesmo assim, em outras traduções cristãs, em outro livro, e nas mesmas traduções cristãs diz Espírito de Elohim, de Deus. Espírito de Deus. Se é de Deus, não é uma outra pessoa, é a mesma pessoa, é o Eterno. Então, se entra o blasfêmia aqui, está dentro de 3 pecados para a morte. 3, né? Que eu achei muito na Torá, estou pesquisando outros, mas eu achei assassinato, idolatria e blasfêmia. Então, blasfêmia é pecado para a morte. Aí ele diz lá, João diz, por esse digo que nem ore. Então, a pessoa pensa que é só blasfêmia. Não. É assassinato intencional, né? Não é aquele culposo que hoje chama, mas, foi sem querer, o martelo jogou, e matou a pessoa. Não, não é esse, não. Esse daí tinha cidade de refúgio. Mas, intencional, tinha sim. Então, blasfemou contra o Eterno, e Yeshua diz, contra o Filho do Homem, contra ele, tem perdão. Mas contra o Eterno, tem não, viu? Então, causar um temor. Então, tem essa parte. Blasfêmia é algo muito sério, certo? Só se blasfêmia em algo sagrado, não existe blasfêmia com uma caneta. Não existe, certo? Um objeto comum. É algo sagrado. Você zombou de algo sagrado, é blasfêmia. Então, a ideia de blasfêmia é isso. A gente pode até trazer depois, em outro dia, a ideia, um outro vídeo explicando a palavra blasfêmia no português, né, no original, e a gente pode fazer isso daí para vocês. Mas vocês vão ver que é sério. Blasfêmia não é coisa pouca, não. Viu? Então, em resumo, não se escolhe qualquer um, a comunidade tem que saber escolher, e também não podem blasfemar, ou seja, muitas das pessoas falam, nossa, fulano tá assim, nessa forma, tá em êxtase, pode ser demônio, né? Aí já blasfemou contra quem ele está servindo. É muito perigoso isso daí. Tem que tomar um certo cuidado. Tem que pedir discernimento ao Eterno. Da minha parte, lembrando que nessa passagem especificamente de João 3, 1, 5, né, existem elementos aqui que norteiam a nossa vida, né, no dia de hoje. Primeiro, entender que Yeshua conhece o nosso coração, o nosso pensamento, né? Sabemos que estamos e sempre devemos cuidar com isso. Entender que ele, como ele conhece o homem, ele também, né, sabe quando nós estamos negando a sua presença ou até a capacidade, né, daquilo que ele faz, né, que é o impossível. E, diante dessa situação, a posição, o se posicionar na busca daquilo que você está sendo chamado. Quando esse homem, que a palavra fala, que Yeshua chama ele à frente, né,
ele se levanta e vai à frente. Ou seja, ele se posicionou para receber o seu milagre ali. É interessante também lembrar que Yeshua dá um ensinamento aí muito forte, hein? Quando ele faz essa determinação de fé, ele faz, né, deliberando, né, de uma forma, podemos dizer assim, a palavra, alguns comentários ainda falam assim, agressiva, né? Ele deliberou ali, então, né, que seja curado, né? E aí a mão, que até então era encolhida, se colocou igual a outra. Ou seja, quando nós vamos deliberar alguma coisa, né, deliberamos com fé, acreditando que Yeshua é conosco e que assim será feito. Porque tem muita gente que, não, se assim Deus quiser, se for da vontade de Deus, né, já lança uma palavra, né, negativa, né, já lança uma palavra de dúvida, digamos assim, já lança uma palavra que não dá aquele, não delibera, né, aquele ato de fé. Né? Então, temos que ter esse entendimento aqui para que a gente possa, no nosso ato de fé, né, ter essa posição assim como Yeshua teve. Independente de quem está olhando, independente de quem está achando o quê. Né? Tu está fazendo, tu está ligado com Deus, tu tá ali junto, né? Está unido na presença, então delibera. Né? O que os outros vão pensar, o que está, os corações que estão ali em dúvida, o problema é dele. Essa é um grande ensinamento. Amém. Isso aí, pessoal. E aí, só para a gente encerrar, o capítulo 4 vai falar bastante sobre a parábola do semeador, né? Nós conhecemos essa parábola, né? Só para sintetizar no final, Yeshua explica para os discípulos o que essa parábola significa, né? Aqueles que estavam do lado do caminho, onde a mensagem é semeada, são as pessoas ao qual o adversário vem depressa e retira a mensagem semeada nelas, né? Yeshua vai mostrar vários tipos de pessoas que recebem a fé, cada uma vai receber de um jeito, né? Ele vai dar exemplos, né, através da parábola, né? A gente não vai estar lendo a parábola aqui em si, mas, em suma, é assim, pessoal, a parábola é bem clara, a semente é a palavra, é a mensagem, ela é plantada no teu coração, nós somos o terreno, ok? Nós somos o terreno. Cada terreno, cada um vai responder de uma forma. O Eterno espera que nós floresçamos. Ele planta essa palavra no nosso coração para que nós floresçamos. E alguns vão florescer 10, 30, 70, 100 vezes mais. Só que outros não vão florescer nada. Por quê? Alguns porque simplesmente essa palavra não floresce. Assim que a semente é colocada, o adversário vem e já tira do teu coração. Então, essas pessoas se deixam levar muito facilmente. Algumas outras pessoas, né, como o Fernando gosta de falar bastante, é aquela pessoa que começa num ânimo, começa a corda toda, né? Começa daquele jeito, entra e recebe a palavra, e começa a ler a escritura, e quer guardar Shabbat, quer guardar festa, quer fazer tudo, só que você vê daqui 3 meses, daqui 1 ano, a pessoa não aparece mais, a pessoa não congrega mais, não guarda mais, entende? Então é a pessoa que até se toca, se deixa tocar, é comovida pela palavra, pela mensagem, né, pelo testemunho de Yeshua, só que isso não cria raízes profundas no coração da pessoa. Então, com o tempo, a pessoa acaba morrendo na fé, volta para o mundo, volta para a vida pregressa, tá? Em suma, pessoal, qual que é a ideia? A ideia principal é essa palavra, a Torá, a palavra de Yeshua, tudo que foi ensinado para a gente aqui, isso aqui tem que criar raízes fortes no nosso coração, tá? Isso aí tem que florescer na nossa vida, você tem que lutar por isso, você tem que buscar isso, como o irmão Walter acabou de dizer, sem se importar com quem está ouvindo, com quem está pensando o quê, com quem vai falar o quê, tá? Não é uma coisa simples, a gente falou no começo do estudo, esse processo é gradual. Aos poucos o Eterno vai colocando obstáculos na sua vida que você tá, vamos supor assim, né? Você tá num nível, o Eterno vai colocar um obstáculo do teu nível, para que você possa superar aquilo, você vai subir um degrau, e depois ele vai colocar um obstáculo maior, e outro maior, e outro maior, mas para isso você precisa estar o quê? Ó, subindo, tá lutando para chegar lá em cima, entende? Para estar cada vez mais próximo do Criador, para ter a tua fé cada vez maior, mais fortalecida, entende? E a cada obstáculo, a cada mandamento que você guarda, você vai se tornar apto a guardar outro, vai fazer melhor e cada vez melhor, amém?
Então, isso não é um processo da noite para o dia, mas só vai acontecer quando você fizer, só vai acontecer quando você buscar isso de todo o teu coração. Não adianta você ficar lá e ora e pede para Deus te dar, e pede para Deus te abençoar, e aí depois você faz assim, e fica esperando ele dar, e fica esperando as coisas acontecerem na tua vida, tá? Não vai funcionar desse jeito. Você precisa ter coragem, precisa ter força de vontade e esforço. O Eterno quer obediência da nossa parte. Amém? E aí, no restante do capítulo 4, Yeshua vai dar algumas parábolas, ensinando sobre como é o reino do céu, né? Aquela parábola da semente de mostarda, uma parábola muito bonita, né? Que é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna maior das árvores, e os animais vêm, os pássaros fazem ninhos nos galhos dessa árvore, tá? Então, ele fala sobre isso e encerra contando o momento onde eles estavam no barco, Yeshua e os discípulos, começa uma tempestade, uma ventania muito forte, os discípulos entram em desespero, e Yeshua, simplesmente com uma palavra, ele diz, com duas palavras, né? Aquietem-se e acalmem-se, dizendo para a tempestade e para o vento. Eles param, eles cessam, todo mundo fica impressionado, as pessoas, os discípulos que estão ali no barco olham e falam, realmente, como é que esse homem consegue dar ordem? Ele manda até mesmo na tempestade e nos ventos. Tá? Então, Yeshua é maravilhoso, ele deixa todo mundo espantado por tudo aquilo que ele faz, né? É incrível. Tá bom, irmãos? Vamos manter assim para a gente nos prolongar muito. Os irmãos podem comentar. Depois depois cada um vai indo em detalhe as parábolas, amém? Eu presto muita atenção na palavra semente. Muitas das vezes ela significa descendente, porque vem de zero, né? Então, muitas das vezes, fico feliz aqui porque a Viviane disse que a semana toda essa palavra queimou no coração dela, né? Amém. Isso. Então, isso é um bom sinal. É um sinal de que a Torá está avivando você, né? Tem muito. E a mostarda, semente de mostarda, vou me deter só nesse comentário aqui, do capítulo 4, ela passa a ideia do povo judeu, né? Não é só da fé, é um povo judeu, que é um pouco amargo, um pouco doce, porque quando diz assim, ela se transforma em árvore, ela não se transforma em árvore, né? É um arbusto, né? Cresce até a nossa cintura. Então, Yeshua não estava falando que ela viraria árvore, né? E sim que as pessoas que viessem, os passarinhos seriam os gentios, iriam se agregar, iriam achar aconchego, né, nas palavras, nos ensinos dele e no povo, né, no mesmo povo que ele. Então, mas ele deixa bem claro, eles são um povo meio amargo e meio doce, é mostarda. Então, tem as horas que você vê a pessoa, no início, no meu contato, eu dizia muito isso. Rapaz, o que é isso? Aí ele respondia, olha, não existe inferno. Na verdade, eles queriam dizer, não existe a palavra inferno, né? Porque era latina e tem tudo isso daí. Mas eles não queriam dizer exatamente isso. Quando eu perguntava, eu disse, como assim? Aí eles explicavam. Então, eles explicavam dizendo que a palavra correta é outra, né? Então, tem todo esse aparato aí. Então, se refere à agregação ao povo judeu, certo? Na semente de mostarda. E que vinham fazer ninhos, né? Então, vai chegar um tempo em que as pessoas vão procurar o povo judeu e vão dizer, nos ensina a Torá. E é o final dos tempos. Estão se agregando, estão se aproximando. Ao mesmo tempo que há dificuldade, ao mesmo tempo está tendo um avivamento, uma techuvá acontecendo de forma sobrenatural. Amém. Isso aí. Maravilha. Bom, Pode comentar, não posso, perdão. como a gente diz aqui no Sul, não sei se vocês usam esse mesmo ditado, vou chover no molhado agora. Isso aí. Aqui usa. Aqui usa também. Aqui usa também. Conosco, né? E com cada um que começa a ler a palavra, e essas sementes, que é a palavra de Deus, ela tem que frutificar, ela tem que germinar, crescer, né? E dar fruto. Né? E lembrando que esse simbolismo é interessante, porque a gente sabe que é sempre de dentro, né? Nunca o contrário. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós buscamos, né, estar sempre na luz, na clareza daquilo que a palavra nos traz,
obviamente nós nos tornamos terras férteis, né? Para que a boa semente, a boa palavra, ela vai germinando. E isso, essa semente que vai se tornar uma árvore, é interessante, vamos usar aqui aquela expressão de que até a palavra fala isso, né? A sombra que nós projetamos pode ser benéfica àquele que está do nosso lado. Quando nós estamos com essa semente, né, bem germinada no nosso coração. Então, essa árvore, essa palavra, né, a tua vida pessoal começa até a fornecer sombra para aqueles que estão do teu lado ali, né, e deixar elas também no conforto. É uma coisa muito forte, muito forte. 1h30, eu acho que... Acho que é isso aí. Estudo cumprido, mais uma vez, Baruch Hashem, né? Só para, irmão Lucas, só para não deixar um dos nossos irmãos aí sem resposta, eu não lembro o nome da irmã, que perguntou pelo pastor Fernando, né? Eu uso essa expressão porque ele eu uso o pastor Fernando, porque, na verdade, ele é o ungido do pastor. E o pastor Fernando teve um contratempo, né? Teve um contratempo e não pôde estar junto com a gente, mas na próxima, né? Ele vai estar aqui, com certeza. Na próxima vai estar assim. Ele já deve estar assistindo a gente, inclusive. Ele só não pôde estar gravando com a gente hoje. Mas é isso aí. Então, fica a convocação aí aos irmãos. Oramos uns pelos outros nessa fé aí. Amém? Amém? Isso aí. Gostaria de fazer uma oração só antes da gente encerrar. Rapidinho para manter, né? Manter o costume. O Fernando sempre faz uma oração. Amém? Vamos lá? Rapidinho. Pai querido, nós te agradecemos por mais um estudo. Nós te louvamos, meu Deus. Nós fazemos para a tua honra e glória, meu Pai. Nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos, meu Pai, que estão aqui acompanhando o estudo conosco. Te agradeço pela vida do irmão Wallace, do irmão Walter, do irmão Fernando. E por todo o Shabat, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de todo o Shabat nos abençoar, meu Pai querido, com o estudo e com bênçãos, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos para cuidar do irmão Fernando, que Shabat que vem ele vai estar junto conosco, em nome de Yeshua. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai querido. Amém e amém. É isso aí. Amém. Cumprida, mais um estudo. Shabbat shalom para todo mundo. Um grande abraço. Shalom a todos.